Benjamim, o amado filho de Jacó e o incrível plano divino revelado de uma tribo Transformada no terceiro ano de Joaquim, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó atravessavam os áridos campos de Betel, carregando as esperanças e dores de uma história marcada pela promessa. Ali, em meio às intempéries e tribulações, Raquel, amada esposa de Jacó, finalmente chegou ao momento tão esperado. Com o coração acelerado, ela sentia a pressão das contrações, um sinal de que a hora de dar à luz se aproximava. Entre os membros da caravana, anseios e preces ascendiam ao céu, mas o que deveria ser um instante de alegria se tornaria um tormento. Raquel, exausta em meio às dores do parto, clamou a Deus, buscando força no momento que poderia ser um marco de celebração. No entanto, enquanto as estrelas piscavam no céu escuro, o desfecho de seu trabalho de parto trazia consigo um fardo de tristeza. Ela deu à luz um lindo menino, e seus olhos brilharam ao olhar para ele, mas a fatalidade aguardava. Em meio à dor, Raquel partiu desta vida, deixando Jacó devastado e o pequeno recém-nascido sem a mãe que tanto amou. Em meio a lágrimas, Jacó chamou seu filho de Benoni, filho da dor. Mas, ao contemplar aquele bebê, cercado de pesar, decidiu transformar seu nome em Benjamim, que significa filho da mão direita. Este ato não foi apenas uma mudança de nome, mas um sinal de esperança e do futuro que aquele menino representava. Assim, iniciou-se a jornada de Benjamim, portador da incerteza e da perda, mas também do amor profundo de seu pai. À medida que Benjamim crescia, o amor de Jacó por ele se tornava inegável. Seus irmãos, no entanto, eram consumidos pelo ciúme, especialmente depois que Jacó presenteou Benjamim com uma túnica especial, semelhante àquela que outrora fornecera a José. A rivalidade e a traição que marcaram a vida de José culminaram em sua venda como escravo, uma decisão que devastou a família e deixou cicatrizes profundas entre os filhos de Jacó. Passaram-se os anos, e a fome instaurou-se na terra. Com isso, Jacó enviou seus filhos ao Egito em busca de alimento. O pânico e a expectativa atingiram seu clímax quando, diante do poderoso governador, sem saber que era seu irmão José, os irmãos se encontraram frente a frente com a traição de seus corações. Quando José viu Benjamim, seu próprio sangue e a conexão com Raquel, um mar de emoções invadiu sua alma. A lealdade e o amor que ele sempre quis oferecer à mãe agora se transformaram em uma dor profunda. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Benjamim logo se tornaria o centro de uma provação, quando José, em sua sabedoria, decidiu testá-lo. Mas foi Judá, o irmão que antes havia desejado a ruína de José, que agora se levantou em um ato de heroísmo sacrificial. Ele ofereceu sua própria vida como moeda de troca pela liberdade de Benjamim, clamando: se eu não voltar, que minha vida sirva em lugar de sua vida. O abismo de culpa foi confrontado ali, e lágrimas de arrependimento deram lugar à esperança de redenção. Neste momento crucial, Benjamim se firmou como um fio de ligação entre passado e futuro, personificando as complexidades do amor de Deus, enquanto o mistério do propósito divino se ocultava nas entrelinhas de sua história. O que o Senhor estava fazendo através deste menino e de sua tribo? A narrativa de Benjamim nos convida a explorar as profundezas da fé e da mensagem redentora que silenciava as tragédias da vida. Com corações pulsando em expectativa, deixamos o desfecho final da história do amado filho de Jacó nas mãos do Criador, aguardando ansiosos pelo plano soberano que se desenrolaria em sua vida. A revelação do amor oculto de Deus se desdobrava de maneira inesperada na sala do trono egípcio. Benjamim, ainda atordoado pela intensidade da emoção que o cercava, levantava o olhar para aquele homem poderoso diante dele. José, cheio de compaixão e também de dor, teve seu coração dividido entre a necessidade de manter a capacidade do Egito de sobreviver à fome e o desejo ardente de abraçar seu irmão perdido. O peso da responsabilidade repousava sobre os ombros de Benjamim.
Ele, que sempre havia tido o carinho excessivo de Jacó, agora se via em um momento das mais difíceis decisões. O que significava ser o filho da mão direita em um mundo tão cruel? Sabendo da peleja interna que Judá travava, Benjamim sentiu a urgência de agir, não apenas por ele mesmo, mas pelo bem de sua família. Enquanto os irmãos recuavam em silêncio, a sala ficou impregnada de tensão. José encenou uma inocente indagação: como poderei eu deixá-los partir, sabendo que este filho é o que aqui ficou, enquanto os outros irmãos, 5 em total, quisera vender? Como é que os corações de vocês assim enganaram a mim, seu irmão? Suas palavras giravam como um moinho, revelando a culpa escondida nos corações dos que haviam traído a confiança. Os irmãos, apavorados, olharam entre si, no limiar da revelação, conscientes que o que estava em jogo não era apenas a vida deles, mas também a definição completa do perdão e da redenção. A saber, o Senhor os havia guiado para este embate, com um propósito maior que ainda não compreendiam. Então, o eco de uma oração subiu aos céus de Judá, que, cheio de bravura, disse: ó, Senhor, não deixe que esta tragédia de dores passe sobre nós novamente. Se é preciso que um de nós sofra, que assim seja. Olha para nós, e que o destino deste filho amado seja diferente do que o antes selado com a traição. Assim, no momento em que as lágrimas de muitos caíram ao chão, José, tomado pela emoção, desabou em lágrimas e exclamou: eu sou José, o seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. A revelação de sua identidade trouxe deslumbramento, e enquanto as palavras ecoavam, o coração de Benjamim pulsava em um misto de alegria e perplexidade. Sentindo a presença divina movendo-se por entre eles, José viu além da dor, começando a compreender o propósito de Deus em tudo isso. Ele advertiu que não era contra eles que Deus havia enviado, mas sim, a sua história de traição se tornava a moldura onde o amor poderia brilhar com maior intensidade. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, disse ele, com a fé renovada. Havia um plano, houve, portanto, as promessas do Senhor, que mesmo na dor, suaviza o coração aflito. As palavras de José colocaram um selo no destino de Benjamim e de toda a sua linhagem, indicando que havia um chamado maior à vista. O que poderia parecer uma simples reunião foi, na verdade, o alicerce de um renascimento espiritual. A tribo de Benjamim logo seria conhecida não apenas por seu passado sombrio, mas como professora de um novo legado de esperança e luz. Mas enquanto a história se desenrolava e a família se unia em um abraço de reconciliação, um sussurro de advertência pairava sobre as cabeças deles. Vão e tragam meu pai para que ele veja a grandeza do que Deus fez. Mas não se esqueçam que a terra onde estamos não é nossa casa, e ainda há o Egito a atravessar. As sombras do futuro pareciam se agitar. Neste momento crucial da vida de Benjamim, os ecos do passado e as promessas futuras se entrelaçavam, e a pergunta se elevava no coração dos irmãos: o que mais o Senhor estava planejando? As promessas de Deus pareciam cada vez mais profundas, e o caminho adiante, uma senda de descobertas que mudaria o rumo não apenas da família de Jacó, mas de toda uma nação. E assim, a jornada de Benjamim, o filho da mão direita, tornaria-se um testemunho da soberania de Deus em tempos incertos, enquanto a sombra do desígnio divino se ergue em preparação para o que estava por vir. Que revelações aguardavam o povo de Israel nas terras do Egito? A resposta, sem dúvida, se desdobraria na fidelidade ilimitada de Deus, aguardando para ser revelada. Enquanto o luzeiro da manhã se erguia, iluminando as areias do deserto, os irmãos de José se preparavam para a ardente jornada de volta. Um misto de alegria e temor pulsava em seus corações. Eles já haviam sido perdoados, mas a responsabilidade de trazer Jacó de volta ao Egito, a terra onde sua história se entrelaçava com o destino, podia parecer-lhes uma tarefa monumental. A cada passo, a certeza de que havia um novo propósito começava a enraizar-se. José reuniu a eles, e ao olharem para o irmão que outrora estavam prontos a abandonar, viram não apenas seu semblante, mas o reflexo de uma promessa divina. Levem consigo as melhores coisas desta terra, José ordenou, tragam meu pai, e que ele veja como a fidelidade do Senhor prevaleceu em minha vida. Mas lembrem-se, o Senhor não apenas trouxe cura através da dor, mas também nos preparou para dias de prova. As palavras de José reverberavam nas almas inquietas dos irmãos. Enquanto partiam, cada um carregava o peso do que haviam feito, mas também a leveza da nova esperança.
As bênçãos de José foram suficientes para desencadear um muda de narrações não somente em suas vidas, mas a transformação na história de toda uma nação. Porém, não eram apenas promessas de prosperidade que aguardavam a chegada deles. O Senhor ainda tinha muito a revelar. O retorno ao lar cautela a vívida memória das palavras de Jacó, que há muito havia sonhado com o destino de sua família. O sonho em que a ascensão de José havia lhe mostrado era uma preparação para o que o futuro reservava ao povo de Israel, asseverando sua escolha singular entre os filhos da terra. Enquanto a caravana avançava, um sentimento de inquietação reverberava através deles. Judá, em seu íntimo, lembrava-se da noite que trocou a liberdade de Benjamim por moeda sonante. Ele questionou a Deus por esse fardo, mas em seu coração, não havia dúvida da necessidade de redenção, e das preciosas promessas ainda por se cumprir. Com voz macia, ele clamou: Senhor, guia-nos. A ti entrego nossas vidas, assim como a vida do nosso pai. A resposta divina parecia sussurrar pelo vento, envolvendo-os em um manto de paz no caminho em certo ponto, e assim, a jornada se fazia intensa à medida que se aproximavam da terra de Canaã. A verdade transmitida por José ardia em seus corações, mas as questões continuavam a surgir. Como receberiam a notícia do retorno de José? Qual seria a reação de Jacó a um reencontro que pisava sobre o terreno da dor e da traição passada? Finalmente, ao alcançarem o lar familiar, a cena que acolheu seus olhares era surreal. O mato cortante, as vozes de crianças à distância, pareciam ecoar as memórias dos 12 filhos que antes habitavam sob o mesmo teto. Mesmo a presença de Deus fluía ali, como uma água viva que nasceria em meio a uma terra que parecia morta. Era apenas uma questão de tempo. Depois de reunir a coragem, Judá e os outros irmãos se dirigiram a Jacó. Com corações pulsantes, contaram ao pai a boa nova: o seu filho José ainda vive, e é o governador do Egito. O eco dessa revelação deixou o velho patriarca em estupefação, sua alma nutrindo confusão entre a alegria e a incredulidade. E enquanto Jacó lutava com suas emoções, o Senhor observava, prestando atenção aos fios entrelaçados do destino. As promessas sagradas que sustentavam Abrão, Isaque e Jacó estavam prestes a se desencadear em algo que transcenderia sua compreensão. O plano divino estava se desenrolando, como as brisas do deserto que são ao mesmo tempo suaves, mas capazes de carregar tempestades. Na sagrada linha do tempo bíblico, um novo capítulo estava por se abrir. E eu vou fazer de você uma grande nação, a voz do Senhor repetiu em seu espírito. Preparai-vos, porque nos próximos dias o desenrolar da história mostrará como eu, o Senhor dos Exércitos, sou aquele que leva o mais frágil a se tornar um poderoso instrumento de redenção. A pergunta permanecia: até onde o amor de Deus seria revelado? A jornada da família de Jacó não seria apenas sobre eles, mas sobre a salvação de muitos. O futuro de Israel estava prestes a ser transformado por propósitos que somente a sabedoria divina poderia conceber. O plano soberano de Deus nunca falharia. Quando a notícia da vida de José se entrelaçou com as emoções de Jacó, um silêncio reverente caiu sobre a tenda. O velho patriarca poderia sentir a presença do Senhor como nunca antes. As lembranças de seus filhos, agora adultas, dançavam em sua mente, e ao mesmo tempo, a sombra da perda e da traição pairava sobre seu coração. Jacó olhou para os filhos, que se aposentaram a seu lado, esperando em expectativa silenciosa, suas almas lutando contra a tempestade de sentimentos. José ainda vive, murmurou Jacó, a incredulidade ressoando em suas palavras, mas a esperança começava a brilhar como um sol distante. Logo, a história de seu filho perdido retornaria ao seio da família, e a promessa de restaurar o lar começava a formar raízes. Judá, movido pela coragem adquirida em sua jornada, tomou a frente. Pai, ele é o governador do Egito, e há abundância lá. Assim como um oráculo, a voz de Judá se elevaria, e sua fé, agora renovada, se tornaria um testemunho do poder de Deus ao longo das gerações. José nos enviou para que o Senhor venha com todos nós e habite na terra de Gósen, onde sua misericórdia e graça nos cercarão. As palavras de Judá, embora carregadas de emoção, mexiam com a alma de Jacó. Ele lembrava-se de sua luta ao longo dos anos, da angustiante perda de José, mas também da grandeza das promessas com as quais o Senhor se comprometeu com ele.
Assim como Abrão foi chamado a deixar sua terra, uma nova jornada se apresentava. A promessa de se tornar uma grande nação pulsava em seu coração, um sonho que se tornava realidade. Jacó ponderou profundamente, a mente cheia de incerteza. Como posso partir? Como podemos deixar as terras que conhecemos? E o coração de meu filho Benjamim? Cada um de seus filhos, especialmente Benjamim, representava um pedaço de sua história, e sua separação de um gentil estado poderia se tornar um risco. No entanto, a voz do Senhor ecoava na finitude de seu pensamento. Eis que eu sou contigo. Rabinos e profetas falariam sobre estas promessas. Jacó disse, sua voz firme como o tronco da oliveira mais antiga. Se a mão de Deus está sobre nós como sempre esteve com nossos antepassados, então, vamos. Ele é o Deus que faz do fraco um poderoso, portanto, iremos parecer pela fé, não pela visão. Ao ver a determinação em seu pai, foi como se uma onda de coragem passasse por toda a família. As bênçãos que se dirigiam ao Egito não eram meramente materiais, mas carregavam consigo a essência da promessa divina e a continuidade da aliança. Assim, nos dias seguintes, com os corações pulsando em uníssono, eles prepararam-se para a longa viagem. E entre eles, Benjamim, o filho amado de Jacó, sentia uma inquietação em seu espírito. Embora ele fosse uma expressão do amor de seu pai, uma mística ligação o atava a José. O olhar de seu irmão, agora governador do Egito, parecia chamá-lo para um propósito maior. Em seus sonhos, ele via sinais feixes de trigo diante de um trono resplandecente e uma revelação de que sua vida não seria apenas sobre ser o amado filho, mas sim sobre cumprir um plano divino que aguardava gerações. Finalmente, ao chegarem à terra de Gósen, suas almas estavam inquietas com uma expectativa sagrada. Eles foram recebidos pelas bênçãos de José, que lhes aguardava com braços abertos. Assim que a visão de seu irmão se diante deles, lágrimas lavaram as faces cansadas e a alegria que explodia como fontes de água viva ressoava no ar. Mas uma coisa ainda não haviam compreendido: como os laços da vida, da escolha e da fé de Deus se teceriam numa tapeçaria de salvação que atravessaria os corações de muitas nações. A jornada estava apenas começando, e o amor de Deus se preparava para ser revelado de maneiras ainda inimagináveis. Preparai-vos, disse o Senhor ao coração de Benjamim nas profundezas da noite, enquanto o som do riso preenchia os ares abertos de Gósen. Meu plano para a sua vida é grandioso, e a história que escreverei por meio de vocês será uma sinfonia de esperança. E uma pergunta ficou pairando sobre eles: eles estariam prontos para o que estava por vir? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, preparado para transformar dor em milagres e esperança em redenção. A saga da família de Jacó apenas começava no cenário que Deus tinha orquestrado desde antes da fundação do mundo. O dia amanheceu com um esplendor radiante sobre a terra de Gósen. A chuva da noite anterior havia deixado a vegetação fresca e vibrante, como um testemunho da graça que se derramava sobre a família de Jacó. Naquela manhã, enquanto os filhos de Jacó se reuniam em torno da mesa, o espírito de expectativa pairava no ar, como uma brisa suave que carregava sussurros de promessas. José, agora estabelecido como governador do Egito, entrou de forma majestosa, seu rosto iluminado pela glória do chamado divino. Ele trazia consigo não apenas a responsabilidade política, mas o peso do legado de sua família. Meus amados irmãos e bênçãos de meu pai, ele iniciou, sua voz firme ecoando no coração deles. Hoje, temos um propósito importante a cumprir. Os irmãos de José, intrigados, oscilavam olhares curiosos entre si, sentindo que algo além do rotineiro estava prestes a acontecer. Ele continuou: o Senhor me deu um entendimento profundo sobre os planos que Ele tem para nós. Não somos apenas uma família reunida, somos o início de uma nação, chamada a crescer e a levar a luz de Deus para o mundo. As palavras de José foram como faíscas de um fogo aceso, alimentando as chamas da esperança nos corações dos presentes. Ele olhou diretamente para Benjamim, cujo olhar brilhava com uma mistura de nervosismo e expectativa. José reconheceu a ligação entre ambos, uma conexão que transcendia os laços de sangue, tecida pelas promessas divinas. Benjamim, ele disse suavemente, tua vida é um dos grandes tornados deste plano. Tu és o amado, e aqui está o chamado que o Senhor tem para ti. Não somente serás conhecido como o filho de Jacó, mas como o líder entre os irmãos. Em ti, Deus levantará um novo início.
Um frio na barriga tomou conta de Benjamim. Ele sentiu que o peso de um destino tão grandioso estava sobre seus ombros, e um temor reverente encheu seu coração. Como assim, meu senhor? Indagou com coragem, mas seu olhar traía o sentimento de incerteza. José sorriu, entendendo a luta interna do irmão. Contudo, assim como o Senhor levantou a mim a partir das profundezas da traição e da dor, ele também levantará você. Poderás ser um farol de esperança em tempos de desespero. Haverá desafios que enfrentarás, e deles surgirá um grande testemunho. Nesse instante, o eco do favor divino ressoava entre eles, e um entendimento profundo se instalou no coração de Jacó, também conhecedor da dor da perda e da redenção. Ele se lembrou das palavras do Senhor a Abraão, que prometera que sua descendência seria como as estrelas do céu. Gênesis 15:5. Agora, ele estava vendo essa promessa se materializar diante de seus olhos. Enquanto os membros da família se preparavam para se estabelecer e se multiplicar na terra de Gósen, José sugeriu que todos se unissem em oração, buscando a orientação de Deus para a nova jornada que estava sendo revelada. Juntos, eles clamaram a Jeová, pedindo proteção, bênção e direção. A atmosfera se tornou sagrada, e um profundo sentimento de unidade envolveu cada um deles. O desejo de cumprir a vontade divina e ser um instrumento de bênção tornou-se um chamado ardente nas almas dos irmãos. No entanto, como o sol se punha, um aviso sombrio ecoou no interior de José. Ele sabia que nem tudo seria fácil. A traição e a dor do passado estavam longe de ser superadas. Há muito ele entendia que as provações viriam, mas o Senhor lhe prometera que as dificuldades não prevaleceriam sobre o plano divino. Levemos a luz de Deus a todas as nações ao redor, declarou José, e o plano de Deus se desdobrava diante deles como um lindo tapete orientado por sua mão soberana. Contudo, uma voz interna chamava Benjamim, e ele não conseguia ignorar. O Espírito Santo murmurava em seu coração, revelando uma verdade crucial: o caminho que está por vir está repleto de desafios, mas ali, no meio da tempestade, a salvação se manifestará. Estão prontos para a jornada, filhos de Jacó? José questionou, e embora os corações estivessem dispostos, perguntas pairavam no ar, desafiando cada um deles a encarar os dias que viriam. O que os aguardava na terra do Egito? As promessas se cumpririam em meio às dificuldades? Uma nuvem de mistério envolvia o futuro, e a mão de Deus, que conduziria a família de Jacó, os guiaria através da tempestade rumo a um novo amanhecer. Os propósitos do Senhor se cumprirão, murmurou Benjamim, sentindo a força de um destino prestes a se revelar. E assim, a trama divina se adensava, pronta para transformar não apenas a vida de uma família, mas de toda uma nação. O sol nascente iluminava a terra de Gósen com um brilho dourado, refletindo o início de uma nova era para a família de Jacó. A expectativa pairava no ar como um suave perfume das flores que começavam a brotar após a chuva, alimentando a esperança que estava viva nos corações de todos. José, ciente de sua responsabilidade, convocou seus irmãos para uma reunião. À medida que os reunidos tomavam seus lugares, um silêncio reverente se estabeleceu, preparando o terreno para o que estava por vir. Meus irmãos, começou José, sua voz firme e compelida pelo Espírito. O Senhor nos trouxe até aqui, e não é somente para frutificarmos nesta terra, mas para um propósito maior. A história de nossa família ecoará através das gerações, e nos tornaremos uma luz nas trevas. Os irmãos escutavam atentamente, mas o olhar de Benjamim fixou-se em José, buscando compreensão. O que devemos fazer, meu irmão? Perguntou, sua voz um misto de bravura e ansiedade. José sorriu, seus olhos cheios de amor. Precisamos nos unir e realizar os planos que Deus tem para nós. É tempo de nos tornarmos uma nação que glorifica o Altíssimo. Mas, antes, devemos nos preparar para os desafios que virão. A jornada não será fácil, mas cada passo será essencial para o cumprimento das promessas divinas. Enquanto falava, os pensamentos de José foram se aprofundando. Ele se lembrou das visões que o Senhor lhe havia mostrado, a terra cheia de alimentos, a prosperidade que aguardava seu povo, mas também a escuridão que se aproximava, como uma sombra que acompanharia seu caminho. O Senhor havia lhe revelado que os filhos de Israel seriam afligidos por muitos anos, mas que com isso viria sua libertação gloriosa. Êxodo 3, 7, 10. Com determinação,
José levantou-se e olhou para o horizonte onde a luz do dia começava a brilhar. À medida que nos estabelecemos aqui, devemos guardar a nossa identidade e ensiná-la aos nossos filhos. Eles devem conhecer as promessas de nosso Deus e a história de nossa família. Precisamos manter-nos firmes na fé, porque o Senhor preparou um futuro grandioso para nós. Os irmãos de José se entreolharam, percebendo a gravidade das palavras dele. A alegria da reconciliação ainda estava fresca, mas agora era cercada por uma compreensão oportuna da luta que os aguardava. Não podemos esquecer quem somos, reafirmou Judá, o mais velho, seu coração pulsando com um renascimento de coragem diante do desafio futuro. Devemos sempre nos lembrar da promessa feita a nossos antepassados. Exatamente, afirmou José, pois em nós está o legado e a aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Ele então começou a recitar as promessas feitas ao patriarca, lembrando-os da irrevogável fidelidade de Deus. Um murmúrio de concordância se espalhou entre os presentes, como um hino de unidade. Em meio à encorajadora união, um sussurro sombrio começou a crescer no coração de Benjamim. Ele sentia como se uma tempestade estivesse se formando, e suas visões se tornavam nebulosas. Irmão, disse ele com hesitação, e se as provações forem maiores do que podemos suportar? E se a terra que nos foi prometida nos afligir? José viu a inquietação no rosto de seu irmão e se adiantou. Benjamim, no coração da provação, é onde Deus se revela de maneira mais profunda. Não seremos deixados sozinhos. O Todo-Poderoso estará conosco. Precisamos estar atentos e prontos para o que está por vir. Ele tem um propósito, mesmo nas dificuldades. E assim, em meio a uma atmosfera de oração e determinação, a família de Jacó se preparou para a nova jornada. O Senhor certamente os guiaria, mas a incerteza pairava no ar, uma nuvem escura esperando para se revelar. Os planos do Senhor são profundos, pensou Benjamim, mas o que mais está reservado para nós? A dúvida ainda habitava seu coração, mas ele encontrou coragem na presença de seus irmãos, sentindo que poderia enfrentar qualquer tempestade desde que estivesse junto deles. E quando o sol se pôs novamente, um lembrete sutil da soberania de Deus permeou o ambiente. Nossos destinos estão entrelaçados na história de um povo, murmurou José. Mas devemos permanecer vigilantes. Uma tempestade se aproxima, e nela, a salvação de muitos será revelada. O que os aguardava dentro das sombras de um futuro incerto? As promessas se cumpririam, mas a tempestade que surgia em cena preparava o terreno para um renascimento e transformação que eles ainda não podiam compreender. Essa era a esperança, e um novo amanhecer estava no horizonte, esperando pela intervenção de Deus. O amanhecer seguinte trouxe consigo uma atmosfera carregada de expectativa, enquanto os filhos de Jacó se dispersavam pela vasta terra de Gósen. O aroma da terra molhada e do frescor da manhã era um testemunho silencioso da beleza que os cercava, porém, os corações de muitos ainda estavam pesados com os ecos das palavras de José. Benjamim, ainda atormentado pela inquietação que o envolvia, caminhou até uma árvore frondosa que projetava sombra sobre a terra fértil. Ali, ele se sentou, buscando na beleza da criação um sinal de esperança. Levantando os olhos para o céu, ele orou: ó Senhor, tu que conheces o profundo do meu ser, eu imploro que me mostres a tua vontade. Qual é o teu plano para nós? Como podemos permanecer firmes em meio à tempestade? Enquanto suas palavras ecoavam em seu coração, um vento suave começou a soprar, como se o próprio Senhor estivesse acenando para ele. Neste momento de silêncio, uma visão invadiu sua mente, uma tribo unida, a voz de um clamor por justiça, a libertação de um povo oprimido. Aquela imagem se iluminou com uma luz intensa, e, por um breve instante, Benjamim experimentou uma paz que superava toda a compreensão. José está certo, refletiu consigo mesmo. A provação poderá nos moldar como um vaso nas mãos do oleiro. Precisamos estar prontos para o que vem a seguir. Levantando-se, ele decidiu que não recuaria. A identidade de seu povo não poderia ser abalada pelas sombras que ameaçavam emergir. Enquanto isso, a família se reunia novamente sob o comando de José, que sentia responsabilidade crescente em seu peito. Meus irmãos, disse ele, com uma fervorosa determinação em sua voz, devemos nos preparar não apenas para prosperar, mas para ser luz em meio à escuridão.
O Senhor nos chamou para sermos uma grande nação, mas isso não virá sem custo. Os irmãos assentiram, contagiados pela urgência de suas palavras. Precisamos estar alertas, enfatizou Rubem, pois o pacto com o Senhor deve ser defendido, não apenas com palavras, mas com ações. A conversa se desenrolou em um fervoroso planejamento, cada um contribuindo com suas habilidades e força. Durante a discussão, uma figura inesperada surgiu, um mensageiro de um reino distante. Com um semblante preocupado, ele adentrou ao acampamento e anunciou: fui enviado do faraó. Ele está ciente da fertilidade de Gósen e deseja saber do seu povo. O rei quer que vocês se integrem à sua terra e sirvam de mão de obra. Não ficará imune a este chamado, pois o poder deles é extenso. A atmosfera se transformou instantaneamente em tensão. O relato do mensageiro ecoava como um sino de alarme na mente de cada um dos filhos de Jacó. A possibilidade de serem despojados de sua liberdade encheu os olhos de Benjamim com uma mistura de temor e desafio. Sabendo que a afirmação de José sobre o propósito divino não poderia ser ignorada, ele se levantou. Precisamos responder. O Senhor está conosco. Se formos chamados a servir, que o façamos como servos do Altíssimo. Mas precisamos preservar nossa identidade. José olhou para o entusiasmo crescente de seus irmãos e disse: este é um momento crucial. É aqui que o plano de Deus começa a se desdobrar. Ele pode estar preparando um caminho, mesmo na escravidão, para que um libertador surja em meio de nós. Precisamos estar dispostos a confiar, mesmo quando o futuro parecer obscuro. Todos assentiram, um novo espírito de resiliência pairando sobre eles. O que parecia um convite à servidão poderia ser o estágio de um plano maior de Deus. Assim, o dia fluía sob a luz do sol erguido, enquanto a família de Jacó se preparava para enfrentar uma nova realidade. Mais no coração de Benjamim, uma inquietação persistia. O que mais o Senhor terá reservado? Se este for um teste, deveríamos nos preparar para a tempestade que se aproxima. Haverá revelações que nem mesmo podemos conceber. E assim, enquanto os ventos mudavam, o destino de uma nação começava a ser forjado nas chamas da provação, junto às promessas que ainda estavam nas linhas do tempo eterno de Deus. A jornada continuava a densificar o enlace entre as tribos e suas identidades, preparando o cenário para um ato sublime que transformaria o próximo capítulo da história humana. E a pergunta que pairava era: quem emergiria como líder que libertaria o povo das sombras? Enquanto o sol ascendia no céu, iluminando a terra de Gósen, a família de Jacó se reuniu para discutir a mensagem do faraó. O orgulho de serem uma tribo eleita, lembrando-se das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, misturava-se com a incerteza sobre o futuro. José, com seu olhar firme e decidido, iniciou a assembleia. Irmãos, o que temos de enfrentar não é apenas um desafio, mas um teste da nossa fé. O Senhor nos deu as ferramentas, agora devemos unificar nosso propósito. Está escrito em Gênesis 15:13 que seremos estrangeiros em uma terra que não é nossa, e serviremos ao povo da nação. Mas, lembrem-se, é em meio à tribulação que nosso caráter será moldado. Levi, sempre cheio de fervor, respondeu: mas, José, como podemos crer que essa servidão não nos despojará de nossa identidade? Como permaneceremos fiéis ao nosso Deus? A voz de José soou como um eco nas mentes de todos. Precisamos confiar na soberania de Deus. Mesmo na adversidade, ele tem um plano. Em Êxodo, veremos que Moisés emergirá, enviado por Deus, como seu instrumento para a libertação. Não esqueçamos que até mesmo a tristeza pode ser um prelúdio à alegria. As palavras de José penetraram os corações de seus irmãos, cada um sentindo a urgência da chamada divina. Contudo, as inquietações não se dissiparam. Benjamim, com a mente a fervilhar, partiu novamente em busca de um momento a sós com Deus. Ele se afastou do grupo, procurando um lugar à beira do Nilo, onde as águas calmas refletiam o céu azul. Senhor, ele clamou em seu espírito, tu viste nossa aflição e conheces meus temores. Como podemos ser teus servos nesta terra estranha? Qual é o propósito que tens para nós? Enquanto a água dançava suavemente nas margens, uma voz suave e familiar o acolheu. Benjamim, não temas, pois eu estou contigo.
tenho um plano que transcende o que vês. Teus irmãos e tu mesmo serás um sinal de esperança para muitas nações. Apenas cresçam em fé e se preparem para o que eu farei. Os olhos de Benjamim se encheram de lágrimas, uma mistura de medo e esperança. Ele se levantou, determinado a compartilhar sua experiência com seus irmãos. Ao retornar, encontrou Rúben e Simeão em intensa discussão sobre como poderiam oferecer serviços ao faraó sem perder sua essência. Benjamim! Rúben exclamou. Ouvimos rumores de que Egito deseja expandir sua força de trabalho. Se tornarmos-nos servos, seremos considerados insignificantes. Mas se formos sábios, poderemos trazer nossas práticas e nossa adoração ao Senhor. José nos lembrou da grandeza do nosso Deus. É tempo de nos prepararmos para um novo caminho. Benjamim interveio, sentindo o peso da facilidade em se perder na dúvida. Deus me falou. Ele tem um plano para nós, um legado que não podemos ver agora, mas que será revelado de forma extraordinária. As palavras de Benjamim ecoaram com poder, e os irmãos, percebendo a importância do momento, se silenciaram e refletiram. A determinação agora iluminava seus rostos. Assim, mesmo diante da incerteza, a união e a fé começaram a se entrelaçar como uma teia forte, sólida, como o tecido de um futuro que ainda estava por vir. Conforme os dias passavam, as interações com os egípcios aumentavam e as habilidades dos filhos de Jacó começavam a se destacar em meio à grandeza do Egito. Mas no horizonte, nuvens escuras se aproximavam, prenunciando um tempo de desejo e de posses, que poderia apagar as luzes da identidade de Israel. Agora, entenda, José disse a seus irmãos em um tom urgente, nós devemos preservar nosso legado e ensinar a próxima geração sobre a fidelidade de Deus. Outras nações perceberão, pois será em nossa fraqueza que a força do nosso Deus se revelará. Em meio à crescente tensão e expectativa, os filhos de Jacó se preparavam para uma nova era, enquanto a mão de Deus os guiava, mesmo nas trevas. Olhando para além do imediato, Benjamim ponderava sobre a libertação e o projeto divino que estava em movimento. Um novo líder surgiria, mas qual seria o seu papel? E assim, enquanto ecoava a preparação útil ao coração do Egito, a pergunta permanecia: qual seria o próximo passo na jornada que definirá a história da humanidade e revelará o grande plano de Deus? Enquanto o dia se desenrolava sob o brilho intenso do sol, as inquietações do povo hebreu se intensificavam. Os filhos de Jacó, embora unidos na promessa de Deus, sentiam o peso da servidão lhes pressionar os corações. O Egito, vasto e poderoso, parecia sufocar suas aspirações e identidade. Cada tarefa árdua e cada olhar desconfiado dos egípcios eram lembranças do que significava estar em um lugar que não era seu ponto durante uma dessas tardes opressivas. José, determinado em seu propósito, convocou os irmãos mais uma vez. Precisamos de ação. A servidão não pode ser um fardo que nos quebranta, mas uma oportunidade de mostrarmos a grandeza do nosso Senhor. Vejam, a terra está repleta de materiais que podemos usar. O Senhor nos entregou talentos para glorificá-lo, mesmo entre os opressores. Os irmãos, ainda com dúvidas em seus olhos, escutavam com atenção. Rúben se levantou, a paixão ardendo dentro dele. E se nossos esforços falharem? O que acontecerá conosco se não agradarmos ao faraó? Devemos nos lembrar, José interrompeu com firmeza, que não estamos sozinhos. É em nosso desespero que a mão do Senhor será evidenciada. Lembre-se da promessa dada a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Essa nação não desaparecerá em meio à adversidade. Nesse momento, Benjamim, que até então observava em silêncio, se aventurou em dar voz à sua intercessão. Irmãos, se nos unirmos em oração e servirmos com sinceridade, não seremos apenas um povo submisso. Somos uma tribo escolhida, destinada a levar a luz a muitas nações. O Senhor falou comigo, e Ele está nos preparando para algo grandioso. Precisamos acreditar. José assentiu, e uma nova determinação começou a percorrer os corações daqueles homens. O que começou como um receio se transformava em um chamado. Passaram então a dedicar os dias à aprendizagem de novas habilidades que poderiam oferecer ao faraó e seu povo. Cada traço de sua cultura foi entrelaçado em suas atuações, dando cor à cinzenta vida sob a opressão. Com o tempo, os hebreus se tornaram notáveis em seu trabalho, e o faraó,
impressionado com suas habilidades, começou a confiar cada vez mais neles. Mas, mesmo com essa confiança crescente, as sombras no horizonte permaneciam, sussurros sobre a crescente população hebraica começavam a se espalhar entre os egípcios. Os ventos da inimizade começavam a soprar, como uma tempestade que se aproximava implacável. Numa manhã ensolarada, José recebeu uma visita inesperada do faraó. José lhe afirmou, com um tom sério, há rumores de que teu povo está se multiplicando como nunca antes. Eles se tornaram os melhores em suas atividades, mas isso pode provocar temor em um rei. Como podemos garantir que eles nunca se tornem uma ameaça? As palavras do faraó, profundas e carregadas de consequência, ecoaram nas paredes do coração de José. Ele sabia que essa questão revelava não apenas a luta pela segurança do Egito, mas uma chamada divina para os hebreus. Devia haver um propósito em meios tão sombrios. Meu senhor, José respondeu com a sabedoria adquirida entre os egípcios, seus temores podem ser dissipados através de união. Proponho um conselho a um novo caminho, que possamos trabalhar juntos, e assim, umremos em paz. Porém, como deve ser? Este é um tempo crítico que exige fé. Enquanto falava, José sentiu a presença do Deus de seus antepassados pairar sobre a cena, e percebia, em sua alma, que estava se aproximando de um plano que transcenderia as fronteiras daquele reino. A questão que pairava no ar era, como o Senhor transformaria essa escravidão em libertação e, mais, como isso moldaria a história da humanidade? A reunião, densa com expectativa, parecia ser um divisor de águas. No fundo de seus corações, os filhos de Jacó percebiam que esse era apenas o prenúncio de algo grandioso. Desde os dias de Abraão, a presença divina os acompanhava e agora, em um tempo de dúvida, algo novo começava a emergir. Estamos prestes a ver a mão poderosa do Senhor em ação. Pensou José enquanto olhava para seus irmãos e para as longas margens do Nilo, onde a esperança e o desespero se entrelaçavam de forma inextricável. Estamos mais próximos do propósito do nosso Deus, e o mundo perceberá. O que o Senhor tem em mente para nós ainda será revelado. A tarde no Egito não era apenas um dia qualquer. As nuvens no céu pareciam prenunciar mais do que uma simples mudança no clima, uma tensão silenciosa permeava o ar, à semelhança de um presságio que se aproxima, aguardando sua hora para se manifestar. Os filhos de Jacó se encontravam nas margens do Nilo, onde o murmúrio das águas refletia a inquietação que dominava seus corações. Após a reunião com o faraó, José havia se retirado para meditar na presença de Deus. Ele se lembrava das promessas feitas a seus antepassados e das visões que o Senhor havia revelado. Como um fio invisível, a história da sua família estava entrelaçada com o destino da nação. Ele sabia que a prosperidade de seus irmãos estava interligada à vitalidade da aliança de Deus, mas também estava ciente das perigosas mudanças que se aproximavam. Enquanto isso, Benjamim, inquieto com os ecos destilados das conversas em torno da prosperidade, se deparou com a imagem do futuro que se desenhava em sua mente. A voz do Senhor, em suave sussurro, ainda reverberava em seu coração, enquanto ele olhava para os campos verdejantes que se estendiam diante dele. Senhor, o que vem a seguir? Qual é o propósito que ainda não compreendemos? Ele buscava uma direção clara, um sinal que iluminasse a penumbra que se aproximava. Naquele momento, o espírito de união entre os irmãos começou a desmoronar sob o peso da incerteza. Judá, sempre com um coração ardente, levantou-se. Precisamos nos preparar. Se o faraó nos vê como uma ameaça, devemos fazer algo para garantir nossa segurança e nossa identidade. O espírito de desconfiança começou a se espalhar, como uma sombra se movendo furtivamente pelo acampamento. José, sentindo a necessidade de restaurar a unidade, interveio. Não se deixem levar pelo medo. O Senhor está conosco. Precisamos, antes de tudo, lembrar quem somos e do propósito que nos trouxe a este lugar. Ele não nos trouxe até aqui para ser subjugados, ao contrário, está preparando um caminho, mesmo em meio à tribulação. Enquanto José falava, a intensidade de suas palavras começou a acender a chama da esperança nos corações de seus irmãos. Mas o receio ainda estava presente. Simeão, com a voz firme, disse: temos que ser cautelosos. As promessas não são um escudo contra a destruição. O faraó pode mudar de ideia a qualquer momento. Foi Benjamim, porém,
quem ousou elevar a conversa para um plano divino? Meus irmãos, se somos realmente uma nobre linhagem, devemos agir como tal. Cada desafio deve ser uma oportunidade de mostrarmos o valor de nossa identidade. Se o faraó deseja que sirvamos, bem, fazemos isso como servos de Deus. Assim poderemos testemunhar sua grandeza até aos egípcios. As palavras de Benjamim emanaram força, como um farol em meio à escuridão. No entanto, a inesperada entrega do faraó à crescente necessidade de um controle sobre os hebreus fez surgir uma estratégia de opressão. Os governantes egípcios, temendo que os filhos de Jacó se tornassem alianças de poder, decidiram implementar rigorosas leis, trabalhando para restringir os hebreus em todos os aspectos da vida. José, percebendo a alvorada de uma nova era de tirania, convocou sua família mais uma vez. Estamos em tempos críticos. Vejo que o Senhor nos prepara para algo grandioso, mas também nos alerta sobre o que está por vir. Em Êxodo 1:10, Faraó disse: vamos usar astúcia contra eles. Essas artimanhas não podem nos fazer esquecer do nosso chamado. Precisamos ser vigilantes e fortes. Uma voz ecoou entre eles, quase como um sussurro divino: quem levantará a bandeira na batalha? Benjamim olhou para José, que já carregava o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sabia que a luta não se tratava apenas da vida de seus irmãos, mas de algo muito maior. A resposta deve vir de nós e de nossa fé naquilo que o Senhor prometeu. A salvação virá, mas temos que estar dispostos a seguir o caminho que Ele traçar. Naquele instante, uma onda de determinação celebrou-se como uma tempestade em seus corações. Eles começaram a orar e a buscar a direção do Senhor, conscientes de que a vitória verdadeira não viria apenas das forças físicas, mas de um coração unido sob a bandeira da fé. Senhor, prepara-nos para o que está por vir. Que possamos ser instrumentos de Tua vontade em tempos de incerteza, clamaram juntos, enquanto as vozes se uniam em um clamor que rompeu as barreiras do medo. Enquanto os filhos de Jacó lutavam com essas verdades, um novo mistério começou a pairar sobre eles. O que mais a mão do Senhor tinha reservado? Eles estavam prontos para se levantar, mas a questão permanecia: qual metamorfose eles iriam experimentar sob o peso da opressão e da promessa? A jornada estava apenas começando, e Deus estava moldando cada um deles para um propósito que ainda não podiam imaginar, preparando-os para a salvação que viria através da escuridão.